aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Oh, 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 eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus.
filho de Deus. Eu sou filho, eu tenho a natureza de Deus. Oh, eu sou filho, sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Algumas pessoas já estão aqui conosco, né? Estou identificando Ana Cláudia, Maressa, quem mais? Dona Belia, Dileuza. Tem uma rocha aqui que eu não estou entendendo quem é, mas com certeza tem um pessoal aqui conosco, Liliane também. Então, Maura, amém, queridos. Muito bom mais uma vez estar aqui com vocês, depois de uma demora muito grande, né? Semana passada não tivemos Salmos da Fé e agora estamos retomando nessa semana, amém? Com os Salmos 100 e 101. Vamos lê-los. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. É um salmo pequeno, mas tremendo, não é verdade? Ele fala sobre o louvor, o poder que há no louvor, o poder que há no louvor. E o louvor tem que ser com júbilo, ou seja, com alegria, com reconhecimento dos poderosos feitos do Senhor. Por isso que no versículo 2 ele diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. Então, o serviço ao Senhor, não só no louvor, né, ou em tudo que você faz, tem que ser feito com alegria, não é verdade? É até estranho como você reconhece Deus como Senhor da sua vida, e o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, e Deus como seu Pai, e você não anda na natureza dele, né? Você já tem a natureza de Deus. A natureza de Deus é a nossa natureza. Nós somos filhos de Deus, como diz essa canção que nós cantamos agora. Nós somos filhos, então temos a mesma natureza. É por isso que o fruto do Espírito, né? Ou seja, o fruto do Espírito recriado, não está falando do Espírito Santo, está falando do seu Espírito. O fruto do Espírito, o resultado, né? A obra do Espírito recriado é amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. E assim vai. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Então, por que o fruto do Espírito recriado pelo próprio Deus, que é o teu Espírito, que você nasceu de novo, por que ele é disso? É alegria, é bondade, benignidade? Porque você tem a própria natureza de Deus. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é alegre, né? Deus é benigno, Deus é manso, não é verdade? Deus é fiel, tá? Então, Ele é o Senhor, e quando temos a natureza dele, nós devemos agir da mesma forma. Basta que você use a sua fé. Algumas pessoas, né, têm aquela dificuldade, é difícil amar certas pessoas. Não, é difícil no natural, realmente é muito difícil amar algumas pessoas difíceis, né? Mas como você tem a natureza de Deus, né? Você tem a natureza do seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, o fruto do Espírito recriado tem lá amor. Então, quando você usa a sua fé, crendo que o amor de Deus foi derramado no seu coração, você consegue perdoar, você consegue ficar longe da armadilha da ofensa, você não guarda mágoas, né? Eu sei que é muito fácil guardar mágoas, na é verdade, quando pessoas fazem coisas ruins contra nós, mas você tem a natureza de Deus, usa o fruto do Espírito, que é o amor, para perdoar, né? Usa o fruto do teu Espírito, que é mansidão, para ser manso diante dessa situação, não é verdade? Agora você tem que usar a sua fé. E um outro fruto do Espírito, né? Outra característica do fruto, melhor dizendo, é a alegria, né? Então, os louvores a Deus devem ser entoados com alegria.
não é verdade? Você não precisa ficar assim procurando que o ministro de louvor num culto te anime, né? Porque afinal de contas, ministros de louvor, presta atenção que eu vou dizer agora, ministros de louvor são ministros de Deus, não são animadores de auditório, tá? Não são animadores de auditório. Ou seja, né, o ministro não está ali para estar te animando, né? O ministro está ali para ministrar algo da parte de Deus, que é o louvor, a adoração. E essa unção que está no grupo de louvor e no meio da congregação, essa unção é mais que suficiente para te animar, né? Mas você tem que se entregar totalmente a Deus. Algumas pessoas chegam tão pesadas na igreja, né? Tão cheias de problemas e dificuldades e de mágoas e de rancor e de carnalidades, que têm dificuldade de começar a louvar a Deus. Mas você precisa usar a sua fé, irmão. Você precisa crer. Deus é bom, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Pai, Ele cuida de você. Então, pela fé, levanta as mãos e começa a louvar a Deus, mesmo que a sua situação esteja difícil, porque é justamente essa atitude de intrepidez, de servir ao Senhor com alegria, né? E apresentar-se diante dEle com cântico, que vai destravar algo que precisa ser destravado na sua vida, irmão. Vida de fé não é uma vida segundo as circunstâncias, né? O dia hoje foi triste, então eu fico triste. Se o dia foi alegre, então eu fico alegre. Não, isso não é fé, isso aí é uma animação temporária, né? Da carne, dos sentidos, das circunstâncias. Vida de fé é independente de, ou seja, independente se o dia foi ruim ou foi bom, independente se está fazendo frio ou calor, independente de qualquer notícia que você ouviu, você tem que usar a sua fé, ativar a sua fé para viver uma vida de alegria, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força e nós devemos nos apresentar diante dele com cânticos de alegria, amém? E aí o versículo 3 diz: saber que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e dele somos. Então, o que ele está dizendo aqui é o poder de Deus, a soberania, o grande El Shaddai, foi Ele quem nos fez e dele somos. Então, não tem como se preocupar com alguma coisa se Ele nos fez e dele somos. Ele cuida de nós, Ele é o nosso pastor, que é exatamente o que Ele diz depois: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, Ele é o pastor. O Salmo 23, que a gente já passou muito tempo atrás, né, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Jesus é o nosso pastor, Deus é o nosso pastor, Ele está conosco, irmãos. Nada vai nos faltar, mas precisamos andar em fé, né? Crendo nessa promessa de Deus. Então ele diz: saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não tem que se preocupar, é só confiar no Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. O que significa isso? Entrar, claro que pode estar se referindo aqui a algum ato processual, né, de como eles faziam no templo, né, mas isso tem uma revelação para os dias de hoje. Como que significa entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor? Não é só aqui na igreja, mas qualquer situação em que você está se comunicando com o Pai, qualquer situação em que você está orando, conversando com Deus, você deve entrar por suas portas com ações de graça, né? A primeira atitude deve ser uma atitude de gratidão. Pai Celestial, eu te agradeço, Tu és tão bom, Senhor. Primeiro porque eu só estou aqui agora por causa dos Teus livramentos. Oh, meu Deus, Pai. Oh, Senhor. Com certeza, irmãos, eu posso testemunhar isso para vocês. Eu só estou aqui hoje vivo por causa do favor de Deus, né? Inúmeras situações se levantaram contra mim no passado e o Senhor me livrou de todas, né? De todas as situações Ele me livrou, porque Ele é bom, irmãos. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Às vezes ontem eu estava dizendo no culto de oração aqui, às vezes as pessoas ficam tão envolvidas no dia a dia com as coisas naturais e muitas vezes o diabo usa essas circunstâncias e essas situações naturais para fazer você ficar com uma sensação de que Deus não existe, que Deus não está cuidando de você, que Deus não está nem aí com você, mas tudo isso é mentira, irmãos. Na verdade, isso acontece porque a pessoa está, em vez de estar vivendo uma vida de comunhão com o Pai,
orando em espírito, tendo seus devocionais diários, as pessoas muitas vezes se esquecem de estar conversando com o Pai. Muitos não têm devocional, né? Não ora todo dia para Deus, não adora a Deus todo dia, e por conta disso a tendência é o quê? O natural tomar o lugar que era de direito de Deus, né? Você tem que viver a vida diante do Senhor em todo o tempo, orando, adorando, orando em todo o tempo no Espírito, tendo seu devocional diário. Mas quando nós nos envolvemos muito no natural, aí o que é que acontece? O diabo consegue alcançar um terreno na nossa vida, dando a impressão para você como se Deus não estivesse se importando com você. Mas, irmãos, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, a única forma de manter uma conexão com Deus pela fé é em espírito e em verdade. Amém? É pela palavra e mantendo comunhão espiritual com Deus, não é? Porque tem pessoas que às vezes dizem, né, não, nós já estamos em espírito e verdade, nós já estamos em espírito. Nós não somos da carne, nós nascemos de novo. Mas eu estou falando daqui, ó, a mente. Se você se envolve muito com as coisas naturais, a tua mente se desconecta das coisas espirituais. E fica essa impressão como se você vivesse uma vida natural como todos. Mas Deus chamou você para viver no sobrenatural. Pare com essa história. Eu estou advertindo você e te ajudando. Para com essa história de achar que o sobrenatural é somente no culto que você vai. O sobrenatural é a vida do crente, irmão. O cristão tem que viver no sobrenatural em todo o tempo, porque esse mundo jaz no maligno. E se a gente começar a viver segundo os padrões naturais, e só de acordo com as circunstâncias, de acordo com a nossa profissão, de acordo com nossos estudos, e só isso, e não se viver conectado com o Espírito de Deus, por mais que você seja uma nova criatura e vá para o céu, e não seja, você vive no Espírito, mas não vive na carne, mas a sua mente vai estar desligada e você não vai viver o sobrenatural de Deus. Você precisa estar conectado não só de coração, mas de mente também, com uma predisposição mental correta para as coisas de Deus. Amém? Quando vivemos assim, né, entramos por suas portas com ações de graça, ou seja, devemos ter sempre um coração agradecido diante do Senhor, e nos seus átrios com hinos de louvor. O reconhecimento das obras de Deus deve ser constante na sua vida, porque é exatamente isso que louvor é. Louvor são cânticos ou atitudes e expressões que reconhecem os poderosos feitos do Senhor. Reconhece que Ele é quem te livrou, reconhece que Ele é quem é teu pastor, reconhece que Ele é quem te dá salvação, reconhece que Ele é quem dá saúde, é Ele quem te dá tudo, irmãos, é Ele quem te dá o ar que tu respira, é Ele quem te livra. Isso e essa expressão de louvor vai reconhecer tudo isso. E diz, rendei-lhes graças e bendizei o nome. Sempre um coração agradecido. E o último versículo do Salmo 100 é, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Essa é uma expressão muito comum nos Salmos, né? Dizem alguns especialistas que os levitas expressavam sempre esse cântico, né? Alguns cânticos sempre dizendo isso, porque o Senhor é bom e sua benignidade e a sua misericórdia dura de geração em geração. Na verdade, Israel chegou até a ganhar guerra, né? Em 2 Crônicas capítulo 20, fala lá que eles diziam que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e os inimigos de Deus foram desbaratados. Por quê, irmãos? Porque isso é reconhecimento. Deus age no meio do nosso reconhecimento. Você precisa entender que Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, né, o que agrada a Deus, que é fé, só age no meio espiritual. Amém? Não é só você pensar assim, eu sei que Deus existe. Todo mundo, fora os ateus, todo mundo sabe que Deus existe, né? Os satanistas sabem que Deus existe, né? Pecadores desviados sabem que Deus existe. Pessoas que nunca se converteram, mas sabem que Deus, tem muitos que sabem que Deus existe. Então, somente os ateus que consideram que Deus não existe. Mas saber não vai resolver o teu problema. É muito mais do que saber. Fé é uma convicção firme, é uma certeza bem fundamentada. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento. Eu gosto dessa versão porque ali dá a entender firme fundamento no original grego. No original grego dá a entender de um documento. Então é uma escritura que garante que quando você crê vai acontecer. Amém? É o firme fundamento, é a
certeza das coisas que se esperam. Isso é fé, irmãos. Então, uma vida conectada com Deus, uma vida conectada com o Senhor, em espírito, é uma vida de louvor e adoração. E esse reconhecimento, como eu estava dizendo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, esse reconhecimento agrada a Deus. Agrada porque é fé, né? Precisamos entender que o diabo sempre neste mundo vai tentar fazer com que você se desconecte de Deus, que você tenha a sensação que você está sozinho, que Deus não é contigo, que Deus não te ama. Isso é o trabalho do diabo. Mas quando nós realmente estamos vivendo infidelidade ao Senhor, precisamos fazer esse esforço da fé. Que esforço? Está conectado tudo com Deus, reconhecendo que Ele é bom. Deus é bom, irmãos. Uma das maiores mentiras que existe por aí é dizer que Deus está por trás das grandes desgraças que acontecem no mundo. Agora há pouco nós sabemos, né, de um grande terremoto que houve na Turquia. Eu li um livro, né, que a filosofia tentou colocar o cristianismo em xeque, propondo esses dois posicionamentos, né? Olha só, vocês dizem que Deus é bom e que tal, e que Ele é poderoso, mas eles dizem que isso não é possível, que isso é uma contradição. Por quê? Se Deus é poderoso, né, por que Ele não age para retirar o mal que há no mundo? Não é verdade? Então, se Ele tem poder, preste atenção à colocação dele. Se Ele tem poder, então Ele não é bom, porque Ele tem condição de tirar o mal, mas não tira. E se Ele é bom e não está tirando o mal, é porque Ele não tem poder. Você entendeu a colocação? E até alguns cristãos ficam confusos com isso, né? E a razão da confusão é porque tem alguns cristãos que acham que Deus, na sua soberania, Ele coloca e põe o mal, mata um, mata outro do jeito que Ele quiser. E isso está errado, irmãos. E é por isso que o diabo e a mentira do diabo alcança e confunde a mente das pessoas. É preciso entender, irmãos, Deus é poderoso. Se Ele quisesse, Ele parava o mal agora. Por que Ele não para, irmãos? Ele não para. Por quê? Porque o maligno jaz nesse mundo, e o próprio homem deu autoridade para que o maligno estivesse aqui nesse lugar, com o pecado de Adão e Eva. Entendeu? E aí como foi que Deus fez? Providenciou através de dando o seu próprio filho para que a gente tivesse acesso de novo. Só que existem profecias que precisam ser cumpridas, dentre as quais, aqui está muito próximo, que é o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e os 7 anos da grande tribulação. Então não pode haver a extinção do mal antes dessas coisas acontecerem, tá? E a outra coisa, né? Ele é bom sim, Ele é tão bom que deu o seu filho para salvar a mim e a você. Então não existe contradição nenhuma, não é verdade? Mas quando as pessoas pensam que o mal que há no mundo, terremotos, destruições, incêndios, é Deus na sua soberania que está ensinando algo, isso é uma mentira, irmão. Deus não está envolvido com a morte de ninguém. Deus não está envolvido, excetuando o juízo, quando Ele permite por causa do juízo, é diferente. Ele permite que o diabo, né, que o maligno tenha acesso por causa do pecado da pessoa que recebe o juízo, entendeu? Então, Deus não está envolvido, Deus não mata. Ele não vai matar porque Ele é bom. Ele não está envolvido com destruições, irmão. Os terremotos que existem aí é porque o mundo foi caído, irmão. Até o pecado do homem, a queda do homem trouxe o acesso de demônios para dominar essa terra. Quem você acha que está envolvido com as doenças, com os acidentes automobilísticos e com tudo mais? Mas pastor, e aquele acidente automobilístico que os irmãos e os pastores morreram? E aquele terremoto que os irmãos... Irmãos, entenda, o processo de morte física dessas coisas, né? É o diabo que está envolvido, mas não quer dizer que foi o diabo que levou, né? Deus pega o espírito da pessoa e leva para o céu, irmão. Quem é salvo vai para o céu. Mas as mortandades que aí existem e as desgraças que existem por aí não vêm de Deus. Deus é bom. Aí eu posso já quase ouvir, né, aquela frase, né? Ah, mas os nossos pensamentos
não são os pensamentos de Deus. Está lá em Isaías 55, que está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Irmãos, se você for ver esse texto, você vai ver que ele está falando com o ímpio. Ele está falando com o ímpio. Ele não está falando com o povo de Deus. Ele está falando com o ímpio. Vamos lá abrir, né? Porque pode parecer que eu estou só cogitando, né? Então vamos abrir. Antes de irmos para o Salmo 21, vamos para Isaías 55 para ver o que é isso, né? Porque vai que é, né? Porque será que o pastor está só e não está vendo na Bíblia? Então vamos lá, tá bom? Então, o 55 diz assim: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai, né? Aí ele vai dizendo, aí quando diz, começa esse texto mais ou menos aqui no 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque essa conexão do versículo 8 com o 7, ele está falando no 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e no 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, irmão. Então, nós temos a mente de Cristo, irmão, nós temos a natureza de Deus. Não quer dizer que nós temos toda a sabedoria e profundidade do Senhor, isso quer dizer que a natureza de Deus é a nossa natureza, não é verdade? Então, e nós mesmos, sendo homens naturais, né, e nascidos de novo, nós nunca queríamos chegar aí, sabe uma coisa, esse povo está sendo muito ruim, eu vou matar todo mundo, pegar uma metralhadora e matar todo mundo. É assim que você faz? E tu sendo mal, vamos fazer uma analogia com uma expressão de Jesus. Tu sendo uma pessoa daqui, natural, tu não faz isso, porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o príncipe dessa terra não tem parte com ele. O príncipe é o quê? O dominador dessa terra. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós somos embaixadores, irmãos. Quem é embaixador está em terra estrangeira, irmãos. Esse não é o nosso mundo. O nosso mundo é o celestial. E, sim, o mundo vindouro é o novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, não é? O tempo do milênio. Sim, esse será o nosso reinado, a nossa vida. Mas esse agora que nós estamos vivendo é um mundo que vive no pecado, irmãos, e vive a consequência do pecado, com todas essas destruições efetuadas por demônios que agem das mais variadas formas, em todos os níveis, desde o nível molecular, atômico, até mesmo o nível maior, em que envolve temperatura, tempestades e tudo mais que você possa imaginar. É um assunto muito vasto e dá muitas conjecturas e análises em cima disso. Mas uma coisa eu posso te garantir: Deus não está envolvido em morte e em desgraças. Deus é bom, irmãos. É por isso que Ele enviou Jesus, por isso que Ele envia os seus servos para ministrar a palavra, para ativar a fé dos filhos de Deus, para que eles vivam em vitória. Essa vitória que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vitória sobre a doença, sobre a enfermidade, vitória sobre os demônios, vitória sobre o pecado, vitória sobre tudo, irmãos. Desde que você viva em fé, em fidelidade. Amém, queridos? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse foi o Salmo 100. O Salmo 101 diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá.
Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém. Esse salmo já é totalmente diferente do Salmo 100, né? Esse salmo está fazendo uma comparação entre a vida do justo e a vida dos injustos, né? Ele começa dizendo: eu não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos, e aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará. Bom, primeira revelação para a gente aqui é que você tem o poder de decisão, tá? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6 que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Não é isso? Então, por que ele não tem domínio? Mas eu sinto tentado por algumas coisas. Você pode até ser tentado, porque a tentação vem do diabo. É a tentação / provação, porque é a mesma palavra, não sei se você sabia. Tentação e provação é a mesma coisa, não é? Não existe isso, Deus prova e o diabo tenta. É a mesma palavra, irmãos. Não existe essa diferença. Deus prova os corações com a palavra, não é botando coisa ruim. Então, se vê uma coisa ruim, provação ou tentação, com certeza é do diabo, não é verdade? Então, a provação vem, tá? Ou a tentação vem, mas você tem poder de decisão. Há um poder no seu interior, e chama o quê? Esse poder? O poder do Espírito recriado. Você tem um Espírito recriado. O fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é? Então o que significa isso? Domínio próprio. Há um poder dentro de você. Esse poder é um poder que foi dado pelo próprio Senhor quando você foi recriado, o seu espírito foi recriado. Você tem condições de suportar a tentação e decidir não se envolver com ela. Então, aqui está falando: não vou colocar diante de mim uma coisa injusta diante dos meus olhos. Bom, nos dias de hoje está muito claro o que significa isso, não é verdade? Tudo que tem a ver com coisas ilícitas diante de você. Particularmente essa questão de pornografia, né? De coisas indecentes, coisas imorais, coisas que não convém, que hoje está no ponto que você liga a televisão e você vê na televisão de primeira. Então você tem que decidir: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Há uma graça, há um poder, há uma condição de nova criatura em você que te faz capaz de, com a sua decisão, resistir ao diabo, resistir à tentação, porque maior o que está em você do que o que está no mundo. Mas se você ficar meditando, é aí onde entra a força do pecado. Não medita nesse tipo de coisa, por isso que você tem que viver uma mente renovada, né? Sempre se envolvendo com o Senhor. Aí ele diz mais: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. É uma decisão. Ele está dizendo aqui: olha, esse negócio de perversidade, de maldade e do pecado, isso eu não quero na minha vida. Você tem que tomar essa decisão, tá? Há dúvidas se você nasceu de novo, se tu fica querendo sempre o mal, né? Querer sempre o mal, estar sempre envolvido com coisas que não tem nada a ver com a sua natureza. Hoje é tempo de você, se você tinha esse tipo de atitude, muda a tua atitude. Confessa esse pecado a Deus e muda em nome de Jesus. Porque há em você uma condição de viver uma vida de fidelidade, longe de toda coisa que tem a ver com o mal. Amém? Mas aí ele diz no 5, presta atenção: ao que as ocultas caluniam, ou vamos traduzir assim de uma forma do português atual, né? Aos que escondidos caluniam o seu próximo, a este destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo não suportarei. Ele está falando de dois tipos de atitudes erradas aqui, né? Difamação do próximo, né? E soberba e orgulho. Isso não tem nada a ver com a sua natureza. Eu sempre digo, né? Um dos pecados mais comuns, infelizmente, irmãos, é de dar uma tristeza tão grande isso, porque é quase certo que a maioria dos problemas que os crentes têm é por causa desse pecado. É o de fofoca e difamação. É incrível, irmãos, isso. Como se fofoca e se difama. Como se pegam... É impressionante. A maioria das conversas que existem
testemunhos de terceira e de quarta qualidade. O que significa isso? Não é primeira mão, não foi ele que viu, não foi ela que viu. Ah, porque fulano, eu ouvi dizer que fulano disse isso, eu ouvi dizer, e vai passando aquela coisa, e vai caluniando o seu irmão, e você pode ter certeza absoluta, irmão, você pode ter absoluta certeza do que eu estou dizendo, o mal chega para uma pessoa que faz isso. Por quê? Porque está ferindo o corpo de Cristo. Eu não estou nem falando de pessoas pecadoras, estou dizendo de pessoas dentro das igrejas, dentro dos ministérios, os crentes, os irmãos, falando dos outros, sem ter provas do que está sendo dito. É muito perigoso, irmão. Isso é um mau costume terrível que tem destruído, trazendo enfermidade, problemas nas famílias, né? Relacionamento de pais com filhos e tudo mais, vem muitas vezes por causa dessa semeadura maligna, de estar difamando as pessoas, sem saber de nada, achando, mas eu acho isso, porque eu não concordo com isso. E por que você está dizendo? Porque fulano disse e eu confio que fulano diz a verdade. Fulano já é um testemunho de segunda, terceira, de quarta qualidade, irmão. Tudo isso aí é um problema sério e que tem intoxicado, contaminado as relações entre os irmãos. Os relacionamentos têm sido destruídos. Relacionamentos até que poderiam surgir, deixam de surgir por causa da difamação. Porque ninguém quer ser amigo de alguém que não é confiável, né? E a pessoa que é o alvo dessa questão não sabe de nada, é vítima de uma situação como essa, né? E mesmo que tenha errado, já não tem mais nada a ver com aquilo, a coisa vai passando aquele telefone diabólico, né? Existe uma brincadeira, né, que o pessoal diz uma informação para um no ouvido, outro diz. Quando chega no final daquela roda de 15, 20 pessoas, a conversa já é totalmente diferente. Por quê? Por que muda? Porque as opiniões vão colocando temperos. E esses temperos se juntam àquelas opiniões e formam novas opiniões. Então, de repente, uma coisa que aconteceu de um jeito, o primeiro testemunho diz uma coisa, o segundo, quando chegar no último lá, depois de 1 ano, ou de 2 anos, ou de 3 anos, já é outra conversa totalmente diferente. E você sabe, irmãos, nós somos corpo de Cristo, nós devemos amar uns aos outros. Esse é o pecado que tem mais arrebentado a vida de crentes. Você tem que tomar uma decisão. Quando você ouvir uma história, né, você diz, eu não quero ouvir, não quero saber dessa história, tá? Ou então, com muita educação, diz, irmão, por favor, eu não quero saber dessa história, eu já sofri demais com essas coisas, e eu não quero, por que eu estou falando assim? Porque eu quero que fique com uma convicção do seu coração, isso vem da parte do Senhor, e eu como profeta de Deus, como homem de Deus, estou aqui para dizer com a autoridade do nome de Jesus, para você guarde no seu coração e nunca se esqueça disso, tá? Quase todos os problemas que você tem é por causa daquilo que você falou de alguém. Pode ter certeza disso, tá? O irmão Hegel fala em um dos seus livros, eu acho que é O Amor, o Caminho para a Vitória, que tinha um certo senhor lá nos Estados Unidos, que ele, quando morreu, tinha todos os dentes sem nenhuma cárie. Porque nem cárie ele tinha, porque ele sempre tinha uma opinião positiva a respeito das pessoas. Se você não viu, se você é a vítima, você já tem que perdoar, quanto mais se você não é a vítima, você não sabe de nada da vida das pessoas, não é verdade? Não fica formando opiniões negativas a respeito, principalmente do povo de Deus, porque quando você tem uma opinião negativa, você está ferindo o corpo de Cristo, e eu digo isso diante de ti e diante do Senhor, dura coisa é ferir o próprio corpo de Cristo. Dura coisa e traz consequências terríveis. E eu posso te garantir que quase todos os problemas que as pessoas têm vêm do diabo, claro, mas o diabo tem acesso por causa das difamações. Tem pessoas que estão sempre fiéis, né? Prega, canta, vai para todos os cultos, está envolvido em todas as coisas, mas a boca está falando. E aí quando os problemas vêm, é o bom combate da fé. Irmãos, antes de ser o bom combate da fé, tem que ter também a cara de pau de confessar o pecado. Amém? Porque para você não ficar dando murro em ponta de faca. Ou como o Senhor disse para Paulo, dura coisa é recalcitrare
recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, dá murro em ponta de faca, está teimando, achando que está vivendo o bom combate da fé, quando o resultado desse problema, quando a consequência desse problema que está acontecendo na sua vida, muitas vezes são semeaduras malignas, como por exemplo, está fofocando e falando mal das pessoas. Toma muito cuidado com isso. Isso é muito sério mesmo. Pode levar à sepultura, irmãos. Pode levar a doenças, a perca de negócios, miséria, problemas familiares, dificuldades em todas as áreas da vida e também doenças, enfermidades e a sepultura, principalmente se vai guardando mágoa e vai ficando, eu não concordo com Beltrano, não concordo com Ciclano, eu tenho raiva disso, e quando você vai ver, é só informação de terceira, de quartos testemunhos, nunca é a própria pessoa que passou por aquilo, não sabe nem quem é A, ou B, ou C, e já fica difamando. Toma muito cuidado com isso, irmãos. Toma muito cuidado com isso. E aqui no versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, tá? Para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Ele está falando de uma atitude. Eu vou me juntar com quem é fiel. Eu vou procurar quem ama a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Vou me juntar com os fiéis da terra. Só um momentinho aqui, pessoal. Amém. Vou se juntar com os fiéis da terra. Aí ele diz o 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, coisas erradas, coisas ilícitas, fraudes, coisas desse tipo. Agora há pouco tempo eu tive meu cartão de crédito clonado, né? E quando a minha filha ficou sabendo, uma das minhas filhas disse: mas como é que uma pessoa faz um negócio desse? Eu disse: pois é, minha filha, é incrível isso, né? Porque eu fiquei com uma desconfiança de que foi em determinada loja que eu fiz uma compra que isso aconteceu, porque eu fui buscar lá com o gerente do banco qual eram as compras que tinham sido eu ou não. E quando eu fui ver as últimas compras que eu fiz, né, fiquei desconfiado daquele, pode até que não seja naquela repartição, naquele estabelecimento. Mas aí vem aquilo, né, que minha filha levantou: como é que alguém se passa para fazer um negócio desse? Clonar o cartão dos outros, né? Fazer fraudes, fazer roubos. Ora, isso é atitude clara e tácita, explícita do diabo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa é a natureza que nós temos. A natureza de Deus é uma natureza de vida, é uma natureza de honestidade, irmãos. Precisamos viver em honestidade. Isso tem a ver com a natureza de Deus. Não é possível que um cristão viva em mentira. Se tem uma coisa que eu não concordo, irmão, e eu tenho dificuldade de digerir, é essa questão da mentira, tá? Então, por isso que às vezes me chateio muito com essa questão de difamação, porque toda difamação é baseada numa opinião que gera uma mentira a respeito de alguém. Uma coisa que eu aprendi desde cedo: meu pai era um homem muito, muito certo, correto. Antes de eu me converter, eu já tinha aprendido isso com meu pai. Ele passou isso para mim e para meu irmão: nunca minta, nunca minta. Quem mente, rouba. Na época que eu era uma criança, eu não entendia isso: quem mente, rouba, quem mente, rouba. Mas quando você vai analisar, é exatamente isso. Quem mente chega a roubar, chega a fraudar. Por quê? Porque não tem qualquer, vamos dizer assim, escrúpulos, né? E infelizmente tem gente dentro da igreja que mente. Agora existem outras formas, né? As pessoas no mundo mentem para roubar, mas tem alguns crentes que mentem para se livrar, já difamando o outro, inventando uma mentira para se livrar da consequência. Mas os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando encontrar aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus conhece os seus filhos, irmãos. Então devemos ficar longe de toda forma de mentira, irmãos. Ainda que você sofra o dano e você perca emprego, o que for, mas diga a verdade, fale a verdade. Não, quando eu digo dizer a verdade, não estou falando só sobre dizer a Bíblia que é a verdade. Eu estou dizendo de manter a palavra, como disse o Senhor Jesus Cristo: seja o vosso sim, sim, o vosso não,
Não, e ele ainda acrescenta, o que passa disso é de procedência maligna. Então Deus não está envolvido no mais ou menos na meia mentira, meia verdade, isso aí é procedência maligna. Quando você diz o sim, é sim. Quando diz o não, é o não. Se você vai perder os amigos porque você diz não, perca os amigos. Melhor perder os amigos do que perder Deus. Não é verdade? Melhor perder os amigos, porque isso não é amizade, amizade que quer só que você viva na mentira. Isso não é amizade, irmãos. Melhor perder os amigos. E quando eu falo amigo, eu falo qualquer amigo, inclusive no meio das igrejas, que for, irmão. Porque tem gente que gosta do pensamento que eles querem, né? E o pensamento deles é uma mentira, uma fraude psicológica, social, espiritual, seja lá o que for. Mas quando você diz a verdade, você se torna inconveniente. E às vezes, dizendo a verdade e se tornando inconveniente, as pessoas se afastam. Então, diga sempre a verdade. Melhor, para não entrar numa inconveniência dessa, é procurar ser guiado pelo Espírito. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, né, fazemos coisas que não vai armar a jogada, vamos dizer assim, para o diabo colocar você numa enrascada, e quando você disser a verdade, alguma coisa é destruída. Geralmente isso acontece porque antes você não foi guiado no que falou, na hora que falou, no que deveria dizer, na coisa que você comprou ou deixou de comprar, naquilo que você vendeu ou deixou de vender. Então sempre é uma questão de falta de sensibilidade espiritual. Amém? Mas se você tiver de tomar uma decisão, o seu sim seja sim, o seu não seja não. Amém? Longe de toda mentira, irmãos. Longe de toda mentira. Às vezes, na minha vida, eu fiquei muito triste, irmão, de saber que pessoas preferiram acreditar na mentira do que na verdade, tá? E às vezes se junta com vários acreditando numa mentira em vez de ficar com a verdade. Achando que por muitas opiniões e todo mundo junto concordando com uma coisa significa que é real. Irmão, na multidão, foi a multidão que apedrejou Jesus, foi a multidão que disse crucifico. Multidão não quer dizer nada. A verdade é o que está na palavra. A verdade é a realidade dos fatos que aconteceram. Isso é a verdade, irmãos. Amém? Nunca se envolva com a mentira, porque a tua proteção está na verdade. Deus tem como agir, né, na tua vida quando você mantém-se na verdade. O versículo diz: não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, e o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Tenha nojo da mentira. Tenha nojo, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Diga sempre a verdade, irmãos. Por que o pastor está falando dessa forma? Porque, irmão, eu estou cansado de ouvir tanta mentira. Mentira. E quando eu digo isso, não estou falando só no mundo, não. Estou falando dentro das igrejas, irmão. Mentiras. Mentiras, meias verdades. Isso é terrível e é o motivo pelo qual as coisas acontecem de ruim. Parte é por fofoca, e as fofocas sempre envolvem mentiras. E a outra parte são mentiras que as pessoas dizem para se livrar de algum problema. E daí vem os problemas: ora por mim, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Muitas vezes, não todas, né? Mas muitas vezes é por fofoca, por mentira ou qualquer forma de envolvimento com coisas erradas, irmão. Quando a gente diz coisas erradas, muita gente pensa coisas ilícitas, roubar o que é do outro. Não, existem muitas pessoas que se enganam, tá? Não roubam, não matam, não adulteram, mas vivem meias verdades a vida toda para se proteger. Isso é uma vida mentirosa, isso é uma vida hipócrita, irmãos. E longe de mim, e deveria ser longe de você, toda forma de mentira e de hipocrisia e de fraude. Amém? E o último versículo do Salmo 101 diz assim: manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Tá? E de certa forma, se você prestar bem atenção, aqui, além de fazer uma comparação entre a vida do ímpio e a vida do justo, esse salmo é quase como uma profecia a respeito do agir do Espírito do Senhor no meio da igreja, não é verdade? Se você for ver, longe de mim coração perverso, aos que ocultam, calunia o próximo, a esse destruirei, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É a forma de Deus limpar, Ele limpa a sua eira, tá? Ele está falando aqui dos juízos que caem
sobre a igreja por viver uma vida errada. Nós vemos aqueles exemplos lá de Ananias e Safira, né, no livro de Atos, quando caiu o juízo sobre eles. Duas coisas a considerar ali, irmãos. Duas coisas naquele juízo de Ananias e Safira. Primeiro, que muitas vezes nós ensinamos e falamos, e é verdade, é que havia um envolvimento muito grande com o mover do Espírito. E em um grande mover do Espírito também, uma vida de pecado pode ser judiciada, pode acontecer um juízo sobre aquele pecado. Mas tem outro detalhe que é muito importante. O fato de que Pedro, como uma autoridade espiritual, determinou que caísse juízo. Assim como Paulo, para aquele mágico lá que queria comprar o batismo do Espírito Santo, também vaticinou, ele declarou o juízo que ia cair. Então existem duas coisas. Existe o mover do Espírito que vai trazer um juízo, tá? Quando se vive no pecado, e existe também a autoridade espiritual de alguém que está imbuído dessa autoridade, vamos dizer assim, dos 5 dons ministeriais, ou à frente de um grupo, porque é o anjo de Deus. Então significa que tem uma autoridade sobre aquela situação. Para qual o motivo disso? Por quê? Para que Deus põe a pessoa com essa autoridade? Para limpar a ira do Senhor, tá? Porque quando a igreja do Deus Todo-Poderoso, a igreja de Jesus Cristo, está envolvida em pecado, irmãos, isso difama, isso denigre a santa palavra de Deus, isso denigre a atuação do poderoso Senhor, isso denigre o Evangelho. Então a própria Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz que Deus limpa a ira, né? Ele limpa a videira dele, ele limpa. Isso significa que quanto mais você se envolve no poder do Espírito, mais responsabilidade você é chamado, tá? Então é por isso que nós precisamos estar meditando em palavras como essa, para que seja limpa a nossa ira, a nossa vida precisa ser limpa. Então fica longe da mentira, longe da fraude, longe daquilo que desagrada a Deus, fica longe da fofoca, fica longe da difamação, fica longe disso, se envolve cada vez mais com as coisas de Deus, se envolve cada vez mais com a palavra, vive uma vida de fé, confessando, crendo. Isso é muito importante, preste atenção. Eu já disse isso em outros salmos, há algum tempo atrás, e vou dizer de novo. A palavra pistis, que significa fé no grego, no original, né? A tradução é fé, também é traduzida como fidelidade. O que isso nos traz de revelação? Significa que não existe vida de fé sem fidelidade. Irmãos, eu estou cansado, imagina Deus, hein? De ouvir pessoas que cospem fé e palavra, eu sou isso, aquilo outro, e não são fiéis, irmão. O que é isso, pastor? Sim, porque se eu fico dizendo assim, por exemplo, eu sou isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso isso, eu posso aquilo, mas na calada, nas ocultas, eu se junto com mais 2 ou 3 para estar difamando os outros, falando dos outros mentira, irmãos. O que é isso, irmão? A Bíblia diz que fé e fidelidade é a mesma coisa. Não é só andar declarando a palavra, mas é andar em fidelidade. É por isso que em Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, tem algumas traduções, algumas versões que está lá escrito fé, mas tem outras que está fidelidade. A razão disso é porque a palavra pistis significa a mesma coisa. O que isso traduz para mim, irmãos? Que só existe vida de fé, né, com firme convicção, fundamentada, declarando, quando agradamos a Deus. Por que fé agrada a Deus, irmãos? Você pensa que fé agrada a Deus só porque você crê que vai acontecer? Fé agrada a Deus porque envolve fidelidade. Onde já se viu alguém que diz que vai acontecer isso e aquilo outro e não é fiel a Deus e não é fiel à palavra? É uma contradição, não é verdade? Mas é por isso que eu digo viver mentiras, como eu estava falando ainda agora. É possível alguém se mentir a si mesmo, achar que é uma pessoa de fé porque diz isso, aquilo outro, mas vive envolto em difamação e mentira. Isso diante de Deus, Deus está vendo, os olhos de Deus estão vendo tudo isso, irmãos. Então, por isso, essa é a razão de algumas dificuldades que nós passamos, por causa disso, tá certo? Então, precisamos manter uma vida de fidelidade e de fé, porque é a mesma coisa diante do Senhor. Eu confesso, eu creio, eu sou, eu tenho e eu posso. Por isso que eu gosto de dar uma acrescentadazinha naquela declaração famosa, né, que John Austin, né, o pai de Joel Austin, criou. Não sei se você sabia. O John Austin foi quem primeiro expressou essa frase. Ele disse,
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E é uma declaração correta, nós repetimos e dizemos nos cultos, mas eu gosto sempre de dar uma acrescentada, que é para você colocar a fé junto com a fidelidade. Então eu gosto de dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu devo estar disposto para obedecer aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que não é só eu confessar, mas a Bíblia diz também que é eu viver. Amém, queridos? Então, fica firme na palavra, e eu tenho certeza que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, como diz lá em Filipenses 4,16. Confia no Senhor de todo o coração, não te estribas no teu próprio entendimento, e o mais Ele fará. Ele vai livrar você de todo mal, Ele vai guardar você de todo qualquer ataque do diabo. A proteção do Altíssimo é promessa dEle. A vida de salvação, a palavra salvação vem, é cura, preservação, proteção, tudo que é de bom, Deus tem reservado para você, irmãos. Creia nisso. Deus já deu ordem aos seus anjos ao seu respeito para proteger você, mas os anjos obedecem à poderosa palavra de Deus. Quando nós somos fiéis à palavra, os anjos não protegem. Não é porque eles ficam fraquinhos, não é isso não. É porque você está em infidelidade. Mas quando somos fiéis, quando andamos em fé, nós alcançamos testemunho de haver agradado a Deus, como aconteceu com Enoque, né? E então o que acontece? Deus tem liberdade na sua vida para derramar das suas copiosas bênçãos. Então, em Cristo Jesus, nós já temos acesso a tudo isso. Amém, irmãos? Fica fiel, fica firme, em nome de Jesus. Esses foram os Salmos 100 e 101. Sejam abençoados praticando essa palavra, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.